Já estamos gravando. Então, você é bem-vindo aqui, nesse momento. Que Deus abençoe você e a sua casa. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o seguinte. Confessam que conhecem a Deus. Que é um texto que eu tirei lá de Tito 1, de 10 a 16. Eu vou colocar ele aqui e vamos ler esse texto. Então, Tito 1, de 10 a 16. Presta bastante atenção nisso aqui. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muito bem, vou falar sobre isso agora. O que significa confessam que conhecem a Deus? Hoje nós vivemos uma época onde todo mundo conhece a Deus. Todas as pessoas conhecem a Deus. Todas as pessoas se sentem boas. Ninguém se sente uma má pessoa. Ninguém fala assim deliberadamente, olha, eu sou mal. Né? Todo mundo fala, não, eu sou uma boa pessoa. Né? Eu sou bom, eu não sou ruim. Né? E nós vivemos assim. Então você vai para uma religião qualquer aí, sei lá, você vai para a igreja católica, por exemplo. Chega lá, pergunta, escuta, você é uma boa pessoa? Sou. Você faz aquilo que Deus quer que você faça? Faço, sem dúvida. Aí você vai numa outra aí, numa religião de matriz africana. Ah, você é uma boa pessoa? Sou uma boa pessoa. Você faz aquilo que Deus pede para você fazer? Faço, claro. Não, sem dúvida. Você vai para uma igreja evangélica. Escuta, você é uma boa pessoa? Sou, claro que eu sou. Eu tenho Jesus. Eu tenho certeza que eu sou uma boa pessoa. Né? E as pessoas são assim. Né? O brasileiro tem essa característica, né, de achar que é bom. Né? Mas é bom para quem? Fica essa pergunta. Para quem que eu sou bom? Eu sou bom para minha esposa, por exemplo. Eu não faço ela sofrer. Não muito, né? Mas eu não faço. Eu sou bom para os meus filhos? Sim, eu sou uma boa pessoa para os meus filhos. Eu pago os meus impostos? Sim, eu pago. Eu pago as minhas contas, contas de água, contas de luz, supermercado, tá tudo em ordem, percebe? Então eu sou uma boa pessoa. Sob o meu ponto de vista, eu sou uma boa pessoa. Essa é a questão. Percebe? Sob o meu ponto de vista, e talvez pelo ponto de vista de algumas pessoas, eu sou uma boa pessoa. Mas será que eu sou realmente uma boa pessoa? Dentro da minha fé ou daquilo que eu acredito que é o cristianismo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu preparei aqui um PowerPoint que eu vou passar para vocês
É um PowerPoint bem simples, porém, para aqueles que estão fazendo anotações, que façam, tá? As anotações. Então, peraí, estou quase chegando lá. E aí eu venho aqui e faço a compartilhamento de tela. Acho que é isso aqui, vamos ver. É isso aí. Você que está aí anotando, pega o seu caderninho e vamos começar a escrever aí. Se alguém quiser, depois eu posso mandar toda essa pregação para você, tá bom? Confessam que conhecem a Deus. Então vamos falar primeiro sobre sermos boas pessoas. Percebe que ser uma boa pessoa está muito ligado àquilo que eu sinto? Eu me sinto uma boa pessoa. Percebe? Eu me sinto. Mas será que realmente eu sou? Eu estou sentindo no meu coração. Puxa vida, todas as vezes que alguém passa aqui na porta de casa e pede um prato de comida, eu dou. Eu dou. Eu faço. Eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas. Isso faz parte da nossa, vamos dizer assim, do nosso arcabouço cultural. O brasileiro, ele é assim, ele gosta de ajudar. As emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano, do cotidiano da vida humana. E é fato que somos feitos de emoções. A emoção é uma coisa importante na nossa vida. Eu não quero aqui dizer para você que você não pode ser uma pessoa emocional. Não. Nós temos que ter emoções. É importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a minha filha vem me dar um beijo, eu fico todo coruja, sabe como é que é? É emocionante, é uma delícia. Né? Ou então eu tô com fome, aí chego ali na mesa, tem aquele prato de comida delicioso que a Rosana faz, e aí a gente come, nossa, que emoção boa, que gostoso, percebe? A vida é cheia de emoções. E não está errado. O que está errado é o tanto que a gente valoriza as emoções, percebe? Isso é que é perigoso. Tem pessoas que precisam viver em emoções constantemente. Parece como se fosse um vício, uma coisa de adrenalina. Percebe? A pessoa tem que estar ali no limite das emoções. As emoções, ela atribui importância àquilo que é passageiro. Sabe? Aquilo que é passageiro é o que é emocionante. Percebe? Você vai, por exemplo, num show, ver um cantor que você gosta muito. Sei lá, um cantor de rock, por exemplo. Você vai lá assistir um concerto de rock que você curte pra chuchu, você gosta pra caramba daquela banda tal, e você fala, puxa vida, eu tô tendo a oportunidade de assistir a banda, assim eu vou. E aí você entra lá, aquele estádio cheio de gente, aquele monte de gente naquele lugar, e aí vem aquelas músicas que você está acostumado, que você gosta, e vem aquelas luzes, e vem aquele cara cantando aquela música que você gosta tanto, e você fala, puxa vida, eu sempre ouvi esse sujeito cantando pelo rádio, ou pelo disco, ou pelo CD, agora é pelos streamings, e assim por diante. E hoje eu estou vendo ele cara a cara. Quem nunca passou por isso, não é? Quem nunca foi num show e adorou aquelas emoções? Por exemplo, você vai no cinema assistir, quando eu fui assistir Star Wars, por exemplo. Eu gosto de Star Wars. É muito legal. Aí você vai naquele cinema, aquele ar-condicionado gostoso, aquela pipoca gostosa, aí de repente vem aquele som forte, aquela nave espacial e papapá. Eu curto isso daí. É emocionante. Você leva susto, você torce, faz isso e aquilo. Percebe? Só que tem um detalhe. As emoções, elas são boas para os jovens. As pessoas mais velhas são mais cautelosas com as emoções.
Não sei se você já parou para reparar esse tipo de coisa. Você vai ver, por exemplo, que para um jovem, um adolescente ou uma pessoa ali no começo da sua vida adulta, viver aquelas emoções, aquelas coisas, é muito legal. Mas quando você fica mais velho, você pensa duas vezes antes de sair de casa. Você fala assim, é muito barulho, não sei se eu vou aguentar ficar tanto tempo longe. Percebe? Emoções cansam. As emoções são cansativas. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com as emoções. Por isso que eu comecei essa palavra com confessam que conhecem a Deus. Tem muita gente que vai para um show gospel. Eu até naquele meu post eu coloquei como se fosse várias pessoas ali, né? Na frente de um palco. Não sei se vocês perceberam. Vai assistir um show gospel, ou uma banda gospel que você gosta. E chega lá, aquela emoção, e o cara prega o evangelho e tal. Percebe? As emoções, meus queridos, elas são cansativas. São boas, porém elas cansam. E isso é um fato. As emoções, elas são as cargas deste mundo. Percebe? O nosso corpo, as nossas reações químicas dentro do nosso corpo, as adrenalinas, as endorfinas e aquelas inas que a Eliette adora falar, elas correm solto no nosso corpo quando a gente está emocionado. Percebe? Mas é um perigo isso. É um perigo. Porque assim como eu estou emocionado agora, eu posso não estar emocionado daqui a pouco. E se eu sou viciado em emoção, no momento que não tiver emoção, você vai ficar depressivo, vai ficar deprimido. Então a questão toda é a gente balancear essas emoções. Né? E olha, tem gente que se aproveita das emoções alheias para ganhar dinheiro dentro do reino de Deus, dentro do cristianismo. E eu vou dar um exemplo para você. É o caso do mágico Simão. Então, vamos aí. Acho que eu errei aqui. Espera só um pouco. Achei. O mágico Simão. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 8, de 9. Não vamos ler tudo, não. Só vou ler um pouquinho de Atos, tá? Depois você pega, anota aí no seu caderno. Você lê depois, você lê tudo. Atos, capítulo 8. Vocês já conhecem esse texto, né? Então, ele fala assim. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Olha só, este é o grande poder de Deus. Olha o perigo. Né? E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe e lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Eu vou voltar aqui, vou voltar a tela aqui para você me olhar, tá bom? E creu o próprio Simão. Dá só uma olhada nisso. O próprio Simão. Cadê a tela aqui? Achei. O próprio Simão acreditou. Tá? Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele ficava atônito. Ele ficava perplexo. Olha só que situação interessante. Um mágico, um mago, cheio do poder da arte da magia,
creu em Jesus e batizou-se. Bacana isso, né? É muito legal. Que bom o sujeito batizar, né? Isso é muito legal. Porém, presta atenção no que acontece depois. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém. Ah, uma coisa que eu não falei. Quando ele fala aqui que ele ficara de contínuo com Felipe, imagina Felipe, que era um sujeito extremamente fiel a Deus, homem de palavra. Felipe era um sujeito ali, ó. Ele tinha convivido com Cristo. Percebe? Ele tinha convivido com os apóstolos. Então, o Simão ficou ali perto, bebendo da fonte de Filipe. Muito bem, voltando no 14 lá. Aí ele fala assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo aquela imposição de mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha aí. Ele ficou atônito, ele ficou perplexo. Ele falou: que poder maravilhoso é esse? Que coisa mais bacana que é isso? Você orar, a pessoa vai receber o Espírito Santo, mudar de vida, falar línguas, operar maravilhas. Ah, eu quero esse poder. Eu quero. Eu quero esse poder porque eu vou ganhar muito dinheiro com esse poder. Olha só. Irmãos, não está muito longe do que nós estamos vivendo hoje. O 19, ele fala assim: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Até aí tá bom. Percebe, irmãos? Nós vivemos um mundo mais ou menos assim. Né? O homem é como um barquinho que sopra o vento e ele vai para lá e para cá. Quando ele sente dor, ele procura Deus. Quando ele está bem, ele se afasta de Deus. Percebe? Infelizmente é assim. A gente vê isso acontecer demais. E pior são aqueles que vendem o evangelho por dinheiro. E mais, e dizem que conhecem a Deus. Estou cansado de ver igrejas que gostam de ler Malaquias para pedir o dízimo e ganhar dinheiro e ficar rico. Teve um pastor aí do meio evangélico, algum tempo atrás, ele falou assim: eu sou o pastor mais rico do mundo. Ele disse isso. Ele tem um apartamento em Miami que tem um elevador para o carro dele. Ele sobe até o andar dele de carro. E o carro fica guardado no apartamento. Percebe? Tudo bem, a pessoa tem um trabalho, uma fábrica, ganha dinheiro. Amém, ótimo. Mas usar o poder de Deus para ganhar dinheiro, nós precisamos tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Eu tenho pavor dessa ideia. Pavor. Tanto é que eu nunca peço dízimo aqui. Peço oferta. Peço oferta porque a oferta não é obrigatória. A oferta tem que ser dada por amor.
O dízimo é obrigação. E o Senhor Jesus nunca nos obrigou a nada. Então, queridos, o problema dessa gente que se diz grandes conhecedores da palavra, grandes conhecedores de Deus, né, eles precisam ler aquele versículo básico que está em Mateus 22, 29. Põe para mim lá, Richard. Mateus 22, 29. Está aí, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Percebe? Nós precisamos conhecer as Escrituras, a Bíblia. Né? Precisamos conhecer a Bíblia, saber o que ela diz. Eu, longe de mim ser enquadrado nessa história de Simão o Mágico, percebe? Longe de mim, jamais. Muito bem, eu vou continuar aqui com o meu PowerPoint. Muito bem, então, está aí. Né? Errais por não conhecer as Escrituras. Se funcionasse esse negócio, seria bom. Olha lá, a falta de conhecimento da palavra. Né? Falta de conhecimento da palavra nos remete ao erro. Né? Muito bem. Tem um sujeito na Bíblia que é um sujeito chamado Tomé. E Tomé foi tido por incrédulo. Por quê? Porque até a gente brinca, né? Vamos fazer o teste de São Tomé. É o ver para crer. Né? O Tomé, ele foi tido como incrédulo. Lá em João 20, 24 a 29, se quiser pode abrir lá, o Richard pode abrir também, você vai perceber o seguinte. Vou voltar aqui. Lá em João, capítulo 24 a 29. O Tomé, ele precisava de uma confirmação visual da existência de Jesus. Né? Então ele fala assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lado dos cravos, no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disse Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Até aí tá bom. Nós devemos tomar cuidado com as emoções, porque as emoções nos levam a isso. O sujeito é tão envolvido com emoções, ele está tão envolvido em dar risada, em viver momentos emocionantes, alegrias, felicidades e isso e aquilo. Chega um momento de seriedade, ele perde a crença. E Jesus, com muita misericórdia, falou, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Olha aí, Tomé, sou eu. Então, queridos, o problema de Tomé era
a incredulidade, por quê? Porque ele estava habituado a coisas ligadas à emoção. Ou seja, eu só vou crer se eu ver, se tiver materialidade, se for algo material. Eu só vou conseguir crer que é Jesus se eu botar o dedo na mão dele. Se eu botar a mão lá no furo que fizeram do lado dele. Percebe? Então, queridos, quando nós estamos lotados de emoções o tempo inteiro, a nossa fé acaba indo embora. Percebe? A nossa crença, ou o poder de crer, acaba se esvaindo. Nós passamos a duvidar das coisas. Se aquilo não me trouxer emoção, eu não vou acreditar. Por isso que Jesus nos dá uma orientação. Jesus fala assim, olha, construa a sua casa sobre a rocha. Você conhece o versículo, está lá em Mateus 7, de 27 a 29. Tá? Mateus 7, de 27 a 29. Ele fala assim, perdão, é Mateus 7, de 24 a 27. Desculpa, Richard. Mateus 7, de 24 a 27. Muito bem. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Tem um detalhe aqui, hein, irmãos? Vamos estudar um pouquinho esse texto aqui. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Volta ali no 24, Richard. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Ele não está falando aqui de emoção. Ele está falando de prática. Ele não está dizendo para você ir no culto e ouvir uma música bonita e se emocionar. Ele não está falando isso. Quando a gente toca uma música aqui, ó, no piano, o único objetivo da gente tocar uma música no piano é fazer com que o nosso coração amoleça e fique mais sensível à palavra de Deus. Mas o que mais importa é a prática. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra. Nós precisamos ter coragem. Você precisa ter coragem de ouvir a palavra e praticá-la. Percebe? As emoções, elas são inimigas. Elas são inimigas da nossa fé. Poderia dizer que a emoção, ela pode ser uma aliada ou pode ser uma inimiga. Ela é inimiga quando ela nos alimentam. A nossa vida é alimentada só de emoção. Ela é inimiga quando atribuímos ela a razão da minha vida espiritual. Sabe aquele sujeito que vai no pastor X porque lá tem uma bênção e depois ele vai no pastor Y porque lá ele faz milagres, ele ressuscita, ou ele faz o sujeito levantar da cadeira de rodas? Ou então aquele outro sujeito que vai lá porque o grupo de música lá gravou um CD importante e esse CD está tocando no Brasil inteiro, então eu quero ver. Aí o sujeito pega e faz a vida dele, a vida espiritual dele, um rio de emoção. Percebe? Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. As emoções, elas podem ser aliadas, com certeza. Ela pode ser a nossa aliada quando nós nos emocionamos e abrimos caminho para um sentimento mais profundo.
que nos empurra para uma vida espiritual sólida. Toma cuidado com a emoção. Porque os emocionais e os emocionantes confessam que conhecem a Deus. Toma cuidado com isso. A emoção é inimiga da nossa fé. Confiar significa não considerar emoções. Você lembra quando Pedro estava lá no barquinho e começou aquela tempestade? E aí todo mundo fala, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Todo mundo ficou, uau, que coisa tremenda. Lembra disso? Pois é. Emoção. Você lembra quando Jesus apareceu andando no mar? E Jesus falou para Pedro, vem Pedro. E Pedro saiu do barco, começou a andar no mar, e à medida que ele foi olhando, falou, meu Deus, eu vou cair, eu vou afogar, eu vou morrer. E ele começou a afundar, e Jesus pegou na mão dele. Você percebe? Confiar pressupõe que você não leve em consideração emoções. Jesus está falando assim para você, confia em mim, cara, confia na minha palavra, confia. E você fica cheio de dedo. Com medo. Você morre de medo. E se Jesus não fizer? E se não acontecer? E se... Percebe? Não. O Senhor Jesus não tem mentira na boca de Jesus. Jamais Jesus mentiu. Em momento algum da sua vida. Jesus foi autêntico o tempo inteiro. Nós temos provas disso. A fé faz parte do nosso entendimento, não do nosso coração. As emoções, elas abrem caminhos, mas ela não é a razão da nossa fé. O Evangelho, queridos, ele é para aqueles que amam a Cristo, não para aqueles que se emocionam com Cristo. Nós precisamos ser racionais. A Bíblia fala de um culto racional. Precisa estar aqui, ó, na nossa inteligência, na nossa cabeça. Percebe? Jesus não foi movido de emoções. Você já pensou se Jesus fosse movido de emoções para chegar na cruz? Se ele considerasse a dor que ele estava sentindo naquele momento? Ele estava sentindo inúmeras dores. Ele sentia a dor das chibatadas, ele sentia vergonha. Ele provavelmente sentia muita vergonha, porque para o povo judeu aquilo que estava acontecendo era extremamente vergonhoso. Provavelmente Jesus tenha sentido vergonha pela família dele, pelo pai, pela mãe dele, que era uma mulher incrível, pelos irmãos de Cristo. Ele não considerou essas emoções de jeito nenhum. Ele foi para a cruz, porque aquela cruz era o objetivo dele, salvar a nossa vida. O verdadeiro conhecimento de Deus está acima das emoções. Vamos voltar lá em Tito, verso 10 e 11. Por favor, Richard, põe para mim lá. Tito, versos 1, 10 e 11. Conseguiu aí, Richard? Tito, capítulo 1, versos 10 e 11. Então diz assim, se você, acho que o Richard não conseguiu, não tem problema, vamos lá. São dois versículos bem pequenos. Ele fala assim, ele diz assim,
Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Homens desordenados, faladores, pessoas que falam demais, desnecessariamente, são vãos e enganadores. Percebe? O que se vê atualmente na cultura ocidental é este apego às coisas materiais e ao emocionalismo. Percebe? Existe um apego. A impressão que eu tenho quando leio o verso 10, porque há muitos desordenados, faladores, eu estou vendo, sabe o quê? Esses pastores aí, que colocam o homem no centro da igreja. Porque você é a pessoa mais importante. Porque você. Não! O mais importante é Cristo. É o Senhor Jesus. É puro emocionalismo. E eu vou dizer, isso é uma tendência cultural. Sabe, esse apego ao materialismo, ao emocionalismo. Eu vou na igreja de fulano de tal e dou o dízimo, porque lá ele vai orar e eu vou conseguir um emprego. Eu vou na igreja do fulano Beltrano, porque lá ele vai orar e eu vou conseguir ganhar, vender mais, fazer mais. Eu vou ganhar um carro. Você já deve ter visto propagandas assim, olha, porque eu frequento tal lugar hoje, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou um empresário bem-sucedido. Você já deve ter visto isso. Você percebe? É uma tendência cultural esse emocionalismo e materialismo. Isso permeia todas as áreas da nossa cultura, da cultura ocidental, desde música, moda, culinária, artes plásticas, arquitetura, e assim vai, queridos. São muitas as áreas onde impera o emocionalismo e o materialismo. O cristianismo de hoje exalta o homem, não exalta Deus. Você já ouviu falar do antropocentrismo? Tem igrejas por aí que só fazem isso. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, eu estou aqui para falar do verdadeiro cristianismo. Mas eu não tenho como não falar, porque a gente está vendo isso acontecer. É ganância, é torpe ganância. Olha aí, aos quais convém tapar a boca. Os homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Você percebe? Você percebe que atualmente o pecado não escandaliza mais? Não escandaliza. Hoje, o pecado já não escandaliza. Existe uma tendência da gente achar que o que a pessoa faz, ela está fazendo e tudo bem. Ah, ele é casado, mas ele tem uma amante, por exemplo. Ah, é normal, todo mundo tem uma amante. Quem não tem uma amante hoje em dia? Essas novelas da Globo, por exemplo, a exaltação do adultério, a exaltação. Teve uma época que tinha umas propagandas na televisão que não dava para ver. Propaganda de cerveja com mulher nua, praticamente. Não escandaliza, não é mais feio. Ah, o corpo da mulher é tão bonito e tal. Percebe? Está acabando com a igreja isso. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí, com o que a gente vê. Nós vamos confessar que conhecemos a Deus,
mas um Deus verdadeiro, dentro de um cristianismo autêntico, dentro de parâmetros fundamentais. Outro dia eu estava vendo, queridos, por exemplo, o aborto. Alguns países regularizaram o aborto. Puxa vida, antigamente, eu tenho 58 anos, antigamente, lá na minha infância, lá na minha adolescência, 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, Espera só um minuto. O que está acontecendo aqui? Aqui. Quando alguém falava, quando uma menina falava assim, ela está grávida. Ela está grávida, tem que casar. Lembra disso, Eliette? Ela casou, que vergonha. Uma pessoa... Puxa vida, a menina engravidou, que vergonha. Era assim, não estou dizendo que é certo. E não estou dizendo que é errado. Percebe? Ou então a menina engravidava e depois logo abortava. E aquele aborto ficava em silêncio, ninguém falava muito porque abortou. Hoje existem notícias, tenho notícias de lugares, de países que vão permitir o aborto até um dia antes do nascimento da criança. Como é que nós podemos ser coniventes com isso? Não dá. A nossa cultura transformou a mulher num túmulo. O ventre da mulher é um túmulo. Percebe? Nós estamos vivendo isso. Que pena, né? É muita pena. Confessar a Deus, irmãos, confessar que conhecem a Deus, é muito mais do que malabarismos emocionais com verniz espiritual. Para se chegar a Deus, é necessário que creiamos que Ele exista. Porém, não para por aí, tem muito mais, não é só isso. Lá em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 20 e 21, ele fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Cuidado, irmãos. Eu sempre aqui, nas nossas reuniões, na nossa pequena igreja, eu sempre oriento os irmãos a não entrarem em embates políticos. Não façam isso. Não entrem em embate político. Um cristão não tem que fazer embate político. Nós não temos que dizer que é fulano melhor, que Beltrano é melhor. Não. Está errado isso. Sabe por quê? Porque isso suscita o ódio das pessoas. Eu tenho visto isso acontecer, pessoas se odiando, porque um gosta mais de fulano do que o outro que gosta de Beltrano. Que é isso, irmãos? Onde que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma era totalmente anticristã. Se você briga com alguém por causa das suas crenças políticas, me desculpa, irmão, você está no caminho errado. Se você tem alguma crença política, faz o seguinte: ora pelo adversário do seu opositor, pelo adversário de quem você gosta. Ora pelo adversário, porque a Bíblia fala assim, né? Amai os seus inimigos, porque amar os amigos é fácil. Não é assim que está na palavra? Que nós temos que amar aos nossos inimigos. Então, da próxima vez que você for fazer um embate político com alguém, você fala assim: irmão, me dá a mão aqui,
Eu gosto, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo bobo. Eu não quero aqui falar de política, não é esse o objetivo. Mas vamos supor que você gosta do Haddad. E você não gosta, por exemplo, sei lá, de um outro aí político qualquer. Você gosta do Haddad, mas não gosta do Boulos, por exemplo. Então você faz o seguinte, você pega na mão do seu irmão, o qual você está fazendo esse embate, e fala assim, eu vou orar pelo Boulos. Eu detesto o Boulos, mas eu vou orar por ele. E você que detesta o Haddad, você vai orar pelo Haddad. Você sabe por quê? Porque Jesus falou que nós deveríamos orar para os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Alguém me ajuda a achar esse versículo? Está lá em Mateus. Alguém acha para mim esse versículo aí, por favor. Olha aí. Porém eu vos digo, amai a vossos inimigos. Mateus, me perdi aqui, não estou conseguindo ver que capítulo que é. Acho que deve ser 5, né? 5:44 ou 6:44. Porém eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Pega esse versículo e prega ele lá na sua geladeira, para você nunca esquecer de que você tem que orar pelo seu desafeto político. Ore pelo seu desafeto político. Não é o pastor Hélio que está mandando, não. É o Senhor Jesus que está mandando. Nós precisamos tomar posição dentro do reino de Deus e crescer espiritualmente. Nós temos que estar acima dos nossos ódios, das nossas emoções, das nossas amarguras. Nós temos que estar acima, porque nós cremos no Senhor Jesus. Ame o seu irmão. Ame o seu desafeto. Está aí, ó. 44, verso 44. É o 5, Richard? Acho que é, né? Vê para mim se é o 5. É, Mateus 5:44. Já enxerguei aqui. Cuidado, irmãos, para não fazer o cristianismo uma fantasia pessoal. Você entendeu? Toma cuidado para você não transformar o cristianismo numa fantasia. Eu vivo uma fantasia espiritual. Domingo à noite o pastor fala, que delícia, como ele fala bem, ou como ele fala mal. Segunda-feira você, fala mal de todo mundo, prejudica todo mundo, abraça os seus pecados e vai embora. Aí chega domingo, hoje é dia do Senhor. Que alegria. Vou ver o pastor, vamos orar, quero ver os irmãos. Segunda-feira, Irmãos, nós não podemos transformar o cristianismo numa fantasia pessoal. Nós não temos que crer naquilo que é conveniente. Abre lá, 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Aqui o Paulo está falando para o Timóteo, né? Olha, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas e as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Ora,
O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregam a vãs contendas. Sabe o que são vãs contendas? Brigas inúteis. Vãs contendas são brigas inúteis, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado e viver um verdadeiro cristianismo, um cristianismo de amor. Mas não é qualquer amor, não é esse amorzinho de emoçãozinha que dá um negocinho aqui no peito, que delicinha. Não, não é isso não. Não é esse amor. Essas emoções de amor, que a gente chama de amor, de ternura. Sabe, quando você assiste um filme ali, Romeu e Julieta, aí você vê o Leonardo DiCaprio, aquele homem lindo, e vê aquela mulher linda, e vai, e não sei o que, aquele amor, aí você fica cheio de ternura. Isso é um sentimento fraco, irmão. Isso aí é... O amor é muito mais do que um sentimento de ternura. O amor é inabalável. O amor não pode ser comprado ou vendido como as emoções. Você quer comprar um pouquinho de emoção? Você vai ali no shopping, compra o ingresso para ir no cinema. Você está comprando emoção. Você vai lá. Aí você termina de assistir, você fala, vou comprar mais um pouquinho de emoção. Vai no McDonald's, para quem gosta, né? E compra um Big Mac. E come mais emoção. Aí você fala assim, eu quero mais emoção. Aí você para na Cacau Show e compra lá uma meia dúzia de chocolate e sai comendo. Percebe? Emoção a gente compra. Emoção é fácil a gente ter. Amor? Não. Amor é difícil. Nós precisamos aprender com Cristo a amar. Se conhecemos a Deus, nós temos que dar conta disso, meu querido. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus e o sim de Deus. Se Deus falar sim para você, supimpa, cara. Genial, delícia. Deus falou sim. Você pediu e Deus aprovou. Você quis e Deus fez. Nossa, estou super feliz porque Deus fez. Agora, e se Deus falar não para você? Você vai ficar chateadinho? Malzinho? Com dodói? Deus não gosta de mim. Não. Eu lembro que meu filho era pequenininho, devia ter 2, 3 anos. E a gente ia para a igreja, né? E eu tocava lá no louvor e tal. Né? E tinha um rapaz que tocava bateria. E, para uma criança, a bateria é tudo de bom, né? Então ele ficava vendo lá o rapaz tocando bateria. Chegava em casa, o que ele ia fazer? Ele pegava todas as tampas de panela, né, Rosana? Pegava os baldes lá da Rosana e, fazia de bateria. Era muito engraçado. Percebe? Aí, às vezes, ele queria pegar a faca. O que a mãe dele falava? Não, filhinho. Ele chorava? Chorava, mas ele queria a faca. E a Rosana falava, não. Percebe? Então, queridos, quando Deus falar não para você, fica feliz. Ele está te livrando você de algo pior. Percebe? Nós temos que aprender a ouvir o sim de Deus e o não de Deus. E parar de viver de emoção. Vamos viver um cristianismo verdadeiro.
Vamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, de verdade. Não é amorzinho de emoçãozinha, não. Oi, Serginho, que saudadinha de você. Quanto tempinho que eu não te vejo, meu irmãozinho aqui. Não, não é isso, irmão. Isso aí é proselitismo, isso aí é amar de verdade. Serginho, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? Eu estou aqui para o que der e vier. Vamos lá, Serginho, eu vou com você. Percebe? Isso é amor. Amor é quando a gente faz aquilo que às vezes a gente não quer fazer, mas a gente faz. Para que o outro se sinta melhor. Então, irmãos, eu encerro por aqui a minha palavra e eu espero que você tenha entendido o que significa confessar que conhece a Deus. Eu tenho a impressão que eu ainda não posso confessar muito que eu conheço a Deus, porque eu preciso conhecer mais. Sabe, Paulo teve um momento que ele falou assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não eram marcas de furinho na mão, de cicatriz aqui na testa por causa da coroa de espinho, não. As marcas de Cristo, o amor de Cristo, o comportamento de Cristo, as atitudes de Cristo. Era isso que Paulo estava falando. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, irmãos, eu quero muito que você comece a orar para que você conheça Deus verdadeiro e que você viva uma vida cristã plena, cheia do Espírito Santo, cheia do amor, cheio da sensibilidade. A sensibilidade de você olhar para uma pessoa, aquela pessoa precisa de mim. O que aquela pessoa está precisando? Jesus nunca fez nada para ele sempre fez para alguém. Você já percebeu isso? São pouquíssimos os momentos que Jesus para comer, ele para dormir. Eu não lembro de nenhum relato de Jesus ter tomado um banho. Nunca vi. Mas Jesus sempre estava olhando, falando assim, meu, aquele cara não consegue andar, olha, ele está descendo ali pelo telhado. Meu Deus, quanta fé tem essa pessoa. Levanta e anda. E perdoados estão os teus pecados. Quantas vezes Jesus fez isso? Olha que coisa incrível. Amém, irmãos. Tenham uma boa semana e que vocês possam viver um cristianismo verdadeiro. Amém? Vou parar a gravação. Eu queria passar a palavra para o Valdo. Por favor, Valdo. Enquanto isso, eu paro a gravação.